O Brasil entra para mais uma Copa do Mundo, 2026. E a cada 4 anos a gente repete o mesmo ciclo. Esperança, otimismo, ou para alguns uma ansiedade que beira o pavor. A gente se pergunta, será que vai dar certo? Será que a gente é bom o suficiente? Essa voz, essa dúvida corrosiva que sussurra no nosso ouvido antes de cada grande jogo, ela tem nome, ou melhor, ela foi batizada por um homem há quase 70 anos. Um homem que não era técnico, não era jogador, não era preparador físico, era um jornalista tricolor, um dramaturgo obsessivo, um cronista que escrevia como quem reza e pragueja ao mesmo tempo. Nelson Rodrigues diz que o brasileiro sofria de um mal crônico. Ele chamou isso de complexo de vira-latas, a sensação de inferioridade voluntária diante do mundo. E essa ideia, cunhada nos anos 50, pode ser a chave mais poderosa para entender o que está em jogo agora, na Copa de 2026. Para falar do complexo de vira-latas, a gente precisa voltar para o trauma original. 16 de julho de 1950, Maracanã, Brasil 1, Uruguai 2, o famoso Maracanazo. Nelson Rodrigues estava lá, irmão de Mário Filho, o jornalista que dá nome ao estádio. Ele sentiu na pele, ou melhor, na alma, o impacto daquela derrota. Mas o que Nelson viu foi além do resultado. Ele não viu apenas um jogo perdido, ele viu a alma do brasileiro desabar. Ele disse que após 1950, o Brasil adoeceu de uma tristeza incurável, e essa tristeza se manifestava de um jeito muito específico, uma autodepreciação brutal. Ele escreveu nas suas crônicas, na revista Manchete Esportiva, que o brasileiro passou a acreditar que era um burro, um imbecil, um nada, quando comparado aos estrangeiros. O escrete europeu era visto como um super-homem, o jogador brasileiro como um menino frágil e azarado. Isso é o complexo de vira-latas, a certeza íntima e autodestrutiva de que no fundo a gente não merecia ganhar, de que a nossa ginga era indisciplina, a nossa criatividade era irresponsabilidade, a nossa alegria, falta de seriedade. Nelson dizia que o brasileiro perde fé em si mesmo no exato momento em que o grande desafio surge. O Brasil ganhou a Copa de 68 e 62, então acabou. Você pode pensar, nada disso. Nelson viveu o suficiente para ver o complexo de vira-latas renascer das cinzas. Antes da Copa de 66, ele viu o monstro voltar. Antes de 70 também. E depois de cada derrota, em 74, 78, 82, 2014, o fantasma estava lá de novo. O complexo de vira-latas não morre, ele hiberna. E a pergunta que fica para 2026 é, ele está acordado agora? Mas Nelson não era apenas o profeta da desgraça, ele era o poeta da redenção. E a redenção veio em 58, na Suécia. Ele descreveu a conquista daquela Copa com uma frase que até hoje define nosso imaginário sobre futebol: a pátria de chuteiras. Por que essa frase é genial? Porque ela inverte a lógica. A pátria não é o território, o hino, a bandeira na parede da escola. Para Nelson, a pátria eram aqueles 11 homens de camisa amarela. Eram eles que uniam pela primeira vez de forma verdadeiramente simbólica um país de dimensões continentais, com todas as suas divisões, rancores e hierarquias. Na visão de Nelson, a vitória de 58 foi um batismo. O Brasil antes era um vira-lata, se viu como um gigante aos olhos do mundo. Quando a seleção desembarcou em casa, houve um carnaval. Mas para Nelson, o que ocorreu foi mais profundo do que uma festa. Foi a cura momentânea do nosso complexo de vira-latas. Ele escreveu: a gloriosa, a absurda, a monumental autoconfiança que tomou conta do nosso povo. Mas olha que interessante. Nelson alertava que essa autoconfiança era frágil, perigosa até, porque ela podia virar arrogância vazia. Ele dizia que o brasileiro oscila entre o vira-lata e o cachorro de raça, que se acha imbatível, e essa oscilação é a nossa neurose futebolística. Em 2026, qual é o nosso estado? Estamos nos achando uns vira-latas ou uns deuses? A sabedoria de Nelson está em nos lembrar que o caminho é o equilíbrio entre a humildade e a confiança. Chileno, Rubio veio pela direita, Juan chegou, tomou a tentativa do Belendes, foi a linha de fundo, fez lá uma graça, a galera gostou, ele bateu pra frente e jogou certinho pro Robinho. A abertura para Adriano, Ronaldo se mexe, Adriano vai pra cima da marcação, a chance do segundo brasileiro, cruzamento, Kaká tocou pro meio, Robinho, olha o gol!
Chegou a hora da gente falar das frases. Nelson Rodrigues era uma fábrica de aforismos, sentenças que são repetidas por locutores e torcedores até hoje, muitas vezes sem saber de onde veio. Essas frases são verdadeiras leis do futebol, e cada uma delas tem uma lição direta para a Copa. A primeira lei é a seguinte: em futebol, o pior cego é o que só vê a bola. Ele disse isso para mostrar que o jogo não é só tática e físico, é alma, é o imponderável, é o que está fora das estatísticas. Para a Copa de 2026, essa lei nos lembra: não adianta só analisar a posse de bola, os gols esperados. Temos que olhar para o vestiário, para a psicologia do time, para o sobrenatural. Aliás, a segunda lei está ligada a essa frase: o futebol é o sobrenatural de Almeida. A frase mais enigmática dele. O sobrenatural de Almeida é a força inexplicável que decide um jogo quando ninguém espera. É o frango, é o gol contra absurdo, a falha, o apagão, o que Nelson chama de sobrenatural. E ele é hostil, é maligno. Em toda a Copa o sobrenatural aparece. A lição para 2026 é que o Brasil precisa estar preparado não só para os alemães, franceses ou argentinos. Uma lei fundamental: o gol é o instante da eternidade do homem. Aqui está a poesia pura. Para Nelson, quando um jogador faz um gol, ele transcende a condição humana. Ele se torna eterno, heróico, mitológico. É por isso que cada chute a gol na Copa é um ato de fé. Não é só vencer um jogo, é sobre criar um momento que vai viver para sempre na memória de mais de 200 milhões de pessoas. É sobre arte. E foi com esse olhar que ele definiu Pelé. Disse que Pelé era a prova de que o homem pode ser divino, que ele reunia todas as qualidades. Mas, atenção, Nelson amava os heróis, mas amava ainda mais os trágicos. Ele se debruçava sobre os derrotados com mais paixão do que os campeões. Porque no fundo, o futebol é o palco do sofrimento humano, e uma Copa do Mundo é a grande sinfonia da alegria e da dor. Em 2026, talvez alguém seja o novo Pelé, e muitos serão os nossos heróis trágicos. E eu imagino Nelson Rodrigues respondendo a isso com uma gargalhada. Ele diria que a alma brasileira é maior que qualquer esquema tático, que o drible, o improviso, a picardia, o jeitinho, isso não se treina, isso está no nosso sangue. Pode estar adormecido por anos, mas pode despertar num único lance, numa única tarde. Ele diria que o futebol, como a vida, não é para os covardes, que o medo de perder é a única derrota garantida e que no apito inicial de 2026 o Brasil entra em campo não só com 11 jogadores, mas com o peso de toda a nossa história, a nossa poesia, o nosso complexo de vira-latas e a nossa eterna esperança de eternidade. Nelson nos diria: vão e vivam um instante, porque o gol, a vitória, a alma imortal do futebol brasileiro estará lá, esperando para acontecer de novo.